do Senhor para você, meu irmão, minha irmã. Estou muito feliz e grata a Deus por mais um dia estar aqui e poder anunciar, falar dessa palavra que é a única que transforma o nosso ser, né? O nosso interior. Ela faz uma mudança no qual, né? Transforma de dentro para fora. É somente a palavra de Deus que faz isso. E receba dessa palavra hoje no seu coração. Amém? Eu quero falar um pouquinho, né, sobre integridade. Mas o que é integridade? Vamos lá? É estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, né? Plenitude, inteireza. Ou característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Meu Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Porque Daniel, ele é um exemplo, uma prova de que é possível um ser humano ser íntegro, mesmo estando inserido em um meio cheio de corrupção. E eu falo isso porque é ali que Daniel estava inserido. Mas eu trago para a nossa realidade. Estamos inseridos no meio disso hoje, né? E será que é possível, hoje em dia, ser íntegro? Não ser contaminado, mudado com a forma desse mundo, sabe? Será que é possível? Olha só, Daniel. Como eu falei, Daniel, ele era íntegro, né? Mesmo ele estando inserido em um meio mergulhado na corrupção. Porque olha só, meus queridos, a gente sabe que a Babilônia, ela tinha caído. E que o novo império tinha se levantado. Porém, os homens que subiram ao poder, eles continuavam corruptos. Então, por conta disso, meus queridos, né? O rei Dário, ele achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes conta e o rei não tivesse nenhum dano. Meu Deus! Daniel, ele era diferente. Ele era íntegro, mas por quê? Queridos, eu quero ler com vocês agora o capítulo 6, versículo 4 e 5 apenas. Que diz assim: Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então eu pergunto, Daniel era diferente. Ele era íntegro, mas qual era a base dele? O porquê? Primeiramente, meus queridos, a base da sua integridade é a sua fidelidade a Deus. E por Daniel ser fiel, né, a Deus primeiramente, ele conseguia ser fiel ao rei Dário, que ele estava acima dele ali da autoridade. E Daniel, meus queridos, ele não vende a sua consciência, sabe? Ele não negocia os seus valores. Daniel, ele não se corrompe. Como eu falei, ele não negocia os seus valores absolutos, sabe? Ele sabia o Deus que ele servia. E nada e nem ninguém poderia mudar isso dele. E a vida de Daniel, meus queridos, prova com toda certeza que um homem pode permanecer íntegro, mesmo quando é vítima de conspiração. Porque nesse versículo que eu li no 4 e 5, os presidentes e os príncipes, eles buscaram encontrar ocasião contra Daniel, sabe? A respeito do reino. Isso entra o que, meus queridos? Inveja, né? E a palavra de Deus diz ali em Provérbios 27, 4,
que cruel é o furor e impetuoso é a ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja tem dominado muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, os reis, os presidentes, perdão, e os príncipes, eles procuraram um motivo. Ou seja, né, procuraram alguma brecha, algum pretexto, alguma ocasião, né, para acusarem Daniel, mas não encontraram. Por quê? Porque nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Meu Deus. É muito incrível essa palavra. Poderia ir muito mais a fundo, mas eu quero já finalizar essa palavra dizendo para você. Daniel estava no meio de corrupção. Pessoas conspiravam contra ele. Eu não sei em que meio você fica inserido no seu dia a dia. Trabalho, talvez. Às vezes, meio de familiares que não estão, né, na mesma fé que a sua. Talvez você tenha amigos que não têm a mesma fé. Mas eu quero dizer pra você, é possível ser íntegro, sabe? É possível ser íntegro no meio deles, no meio desse lugar que você está inserido. Porque não é as situações ou as pessoas ao redor que vai mudar a integridade sua. Nada nem ninguém muda, sabe? Aquilo no qual se tem certeza. Daniel, ele tinha certeza do Deus que ele servia. Então ele não vendia a consciência dele, né? Os valores absolutos, ele sabia qual era. E não importa se era dentro ali de um reino, seja onde fosse, ele continuava fiel a Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você, né? Continue sendo íntegro. Ou pense um pouco melhor sobre isso. Não mude seus valores, não mude a palavra de Deus, os valores absolutos, aquilo que tu sabe que agrada a Deus, que não agrada a Deus. Não mude quem você é em Deus. Não mude nada, sabe? Por causa de onde você está inserido e por causa de pessoas. Mas permaneça fiel, não a isso desse mundo, mas a Deus. E Deus honrará você aonde você está. Porque primeiramente você tem sido fiel a Ele. Então permaneça, sabe? E lembrando que, mesmo que nada nos aconteça aqui, a nossa recompensa é a eternidade e vai valer a pena. Então receba essa palavra e que Deus abençoe a sua vida nesse dia, a sua família, em nome de Jesus.